Quando eu tinha aproximadamente uns 13 para 14 anos, um tio meu foi para o Maranhão, disse com o pai, Zídio, vamos levar essa menina para estudar em Fortaleza. E aqui eu vim para estudar, só que quando eu cheguei aqui, eu na verdade não fui estudar, fui trabalhar. Para mim vender bem, eu tinha que cativar meu cliente. E chegou a época da minha vida que eu chegava na loja, eu já tinha cliente me esperando. Em 2017 eu tive o câncer, né? Em 2016 descobri, em 2017 eu tive o câncer de mama. Até ali eu tinha quebrado, tinha zerado todos os recursos. Porque quando eu entrei no tratamento do câncer, todos os recursos que eu tinha foram embora no tratamento. E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Talks, com a Dona Jan Store, aqui da nossa empresa. E hoje eu vim conversar aqui com ninguém mais, ninguém menos que a própria Dona Jan, né? Foi ela que iniciou toda essa empresa, sonhou com tudo isso e ela vai estar trazendo aí um pouco da sua história e tá trazendo também dicas aí para você que quer começar, que já tem loja, que não tem loja e quer começar, ou também que já tem loja e quer alavancar seus negócios aí, você que também já tá no ramo aí, já tá na estrada e quer aprimorar cada vez mais. Então o episódio vai ser muito bom. Seja muito bem-vinda ao seu próprio podcast aqui, né, na sua empresa. E é isso, vamos lá pra gente contar um pouco da sua história, né, de como tudo começou, de como fez pra chegar até aqui e depois a gente vai seguindo o nosso papo. Pode conversar aí. Só aproxima um pouco o microfone sempre. E é isso. Obrigada. O meu nome é Janete Gomes Coutinho. Eu sou filha de cearense, eu nasci no Maranhão e meu pai, no 1958, numa seca brava que teve aqui no Ceará, ele se tacou daqui pro Maranhão, né, como diz não sei como ele chegou lá, eu imagino que foi realmente num comboio de jumento, que naquele tempo, em 1958, eu acho que nem transporte para lá tinha. E aí, chegando no Maranhão, conheceu minha mãe, Dona Benedita Portela Coutinho, e aí se casaram. Meu pai bem mais velho que a minha mãe. E aí, de lá, nasceu desse casal maravilhoso, nasceu 7 filhos, né? E eu sou a mais velha, né? E aí, quando eu tinha aproximadamente uns 13 para 14 anos, um tio meu foi para o Maranhão e disse com o pai, Zídio, vamos levar essa menina para estudar em Fortaleza, né? Eu morava numa cidade muito pequena lá. E aí meu pai, como sempre um homem muito sábio, ele disse, vamos colocar ela para estudar. E aqui eu vim para estudar, só que quando eu cheguei aqui, eu, na verdade, não fui estudar, fui trabalhar, estudar e trabalhar, né? Meu tio morava ali no Prefeito Zé Walter, e eu trabalhava no centro da cidade, de vendedora, e saía de lá, pegava o ônibus e ia para o colégio e chegava em casa, isso 11 horas da noite, né? Eu ia a pé, da primeira etapa do Ceará, onde era o colégio, até a quarta etapa, onde meu tio morava. E lá eu já tinha que dormir rápido, né? Para voltar para outro dia, e assim virava a rotina. E aí me desenvolvi um pouco dentro da empresa, né? Aprendi muito naquele tempo. Existiam uns treinamentos nas lojas. Qual era a empresa? Lojanes. Ah, sim. Pois é. E aí a Lojanes, lá eles tinham... É uma espécie de magazine. Eles vendiam de tudo, né? Desde um ferro de passar a uma toalha de banho, eles vendiam de tudo. Quase como fosse uma americana hoje. Exatamente. Aí lá eu sempre fui assim, eu sempre entendi que para me vender bem, eu tinha que cativar meu cliente. Então, assim, chegou a época da minha vida que eu chegava na loja, eu já tinha cliente me esperando. E aí, durante o dia, era cliente entrando e me procurando, cadê a Janete? E aí eu passava o dia vendendo. E até que meus patrões reconheceram esse valor e me promoveram a gerente de loja. Naquela época, em 1989, por aí. E a Lojanes era daqui de Fortaleza? Daqui de Fortaleza. A sede, né? A sede. Eles tinham várias lojas. Uhum. E aí eu fui promovida a gerente, e aí eu estava gerenciando essa loja, né, dando muitos resultados. E aí outra empresa me chamou. E aí eu pedi para sair, que a outra empresa foi, no caso, a Casa Parente. Eles me chamaram, coloquei meu nome lá, e aí eu fui para a Casa Parente. Da Casa Parente, eu passei um bom período, né? Trabalhei um tempo bom lá. E aí, eu fui para Cajado Jeans.
passei também um bom tempo lá, eu era supervisora, gerenciava loja, treinava equipe, né? E aí, da Cajado Jeans, eu fui para outra empresa de jeans também, que foi a Zigno Jeans, né? Da Zigno Jeans, eu passei, acho que uns 4 anos lá, supervisora também, gerenciando loja, gerenciando pessoas. E aí, quando foi um belo dia, assim, eu estava andando assim no corredor do Shopping Maraponga, que é um shopping de atacado, né, daqui. E aí eu encontrei com um casal que eram amigos, meus amigos, assim, de corredor, né, também de ver meu trabalho, que são os donos da Paulinha e Marcos Paulo, que são os donos da Jeep hoje. E eles já vamos trabalhar comigo, eu estou pensando de montar um negócio na área da confecção, eles tinham loja de importado. E aí eles foram pensar e tudo. Eles fizeram uma proposta boa. E aí tem um fato interessante, que meus seu no caso, o seu Naurício e a dona Gleide, que eram os donos da Zigno, o seu Naurício é um homem muito bom, assim, sabe? Ele, nessa época, ele tinha financiado um carro para mim, no nome da empresa. Ele tinha comprado o carro no CNPJ da empresa, comprou um para mim e mais para uns 2 funcionários. E o carro estava financiado. E a Paulinha me chamou, a proposta era boa, e eu subi, assim, fui, pensei, orei, pedi muita direção de Deus, vi que era uma coisa boa para mim, que eu ia, assim, ampliar meus conhecimentos, porque lá eu não ia ser só supervisora, eu ia trabalhar para produzir também, eu ia entrar na área industrial e tudo. E aí eu disse, não, é um bom negócio, orei a Deus, pedi a direção, e aí fui. Aí chegou o dia de eu falar com o seu Naurício, né, que é o dono da Zigno Jeans, né? Aí o seu Naurício, eu sinto muito, mas eu recebi uma proposta, eu queria que o senhor compreendesse, que é uma proposta muito boa, e eu preciso aprender mais, alargar mais e tudo. Eu sei que o senhor está bem, a empresa já está bem e tal, e eu preciso ir pensando nisso aqui. Mas só que tem um carro financiado aqui, né? Que foi financiado no nome da empresa, e eu preciso resolver com o senhor. Como é que vai ficar? O carro fica? Ou o carro vai comigo? Eu vim deixar ele. Disse, não, eu queria ter 100 mil na sua mão, que eu sabia que eu recebia. Pode levar seu carro. Num dia você vem deixar a parcela aqui. E aí ficou. Eu saí da empresa e o carro ficou financiado no nome da empresa. Quitei o carro lá, deixando todo mês, eu ia lá, deixava a mensalidade lá. E aí fui trabalhar na Jeep, né, na empresa, que hoje é uma empresa no mercado assim de moda que realmente muito forte. E aí, até o dia que eu, participando de um treinamento lá, de uma palestra, de um culto na igreja a qual eu congregava, ali no Rodolfo, que é do nosso saudoso pastor Iranildo, e aí várias pessoas estavam tendo direção para colocar seu negócio próprio, né, seu modelo de negócio. E aí eu, muito insegura, né? Porque quando você tem responsabilidade, você tem aquele salário lá, né? Tem aquelas responsabilidades, já tem um valor fixo em que você conta, né? Por mês ali. Então, gera aquela insegurança. E aí eu disse, meu Deus, como é que vai ser, né? Ele disse, olha, Deus está dando a direção para você montar seu negócio, né? Você montar seu negócio. Aí eu disse, mas, pastor Iranildo, eu tenho um bom salário, eu tenho a minha casa, muitas responsabilidades e tudo. Como é que vai ser? Assim, para mim ficar sem esse valor, vai ser difícil, né? Porque eu ganhava bem. E aí ele disse, não, mas Deus está dando a direção. E aí eu, como um serva de Deus que sou, obediente, porque a Bíblia diz que crê nos seus profetas e prosperarei. Né? Quando você toma uma decisão dessa, é claro que você não vai, da noite para o dia, que isso, no estalar de dedo, que isso aconteça. Né? As coisas não são assim. Você tem a direção para tomar a decisão, e aí você vai caminhar para que as coisas aconteçam. Né? Existem coisas na vida da gente que só a gente tem que fazer. O passo a passo é com a gente. A direção é de Deus. Aí você tem a decisão de seguir ou não seguir. E aí eu tomei a decisão de seguir. Me desliguei da empresa que eu trabalhava, né? E aí as minhas irmãs já trabalhavam nesse ramo de confecção. E aí eu comecei. Comecei no ramo de atacado, né? Na feira, né?
Comecei a fabricar umas blusas naquela época, blusa de manga comprida, arrumadinha, socialzinha, que era até a blusa que o pessoal dizia que era a blusa da delegada, que a Giovanna Tonelli fez aquela novela, que ela chegava, era delegada, né? Andava com aquelas blusas muito chiques. Aí eu comecei com aquelas blusas. Não, né? Começou com produção própria? Não, comecei com aquelas blusas. E aí foi quando isso de banca alugada ainda, né? Alugada e tal. E aí, nesse período, para me manter, eu não pude começar, porque assim, um negócio, você não pode começar ele, iniciar ele, às vezes dá, dependendo do seu ramo. Na confecção, você precisa ter um tempo para que você comece a tirar alguma coisa de dentro, né? De dentro da empresa. Você não pode, de maneira alguma, começar o que apurar você gastar. Você tem que reinvestir, né? Se você começou com 5 mil, você dobrou o seu faturamento para 10. Se você pegar aqueles 10 mil ou aqueles 5 mil que você ganhou e você gastar, você vai continuar com 5 e vai continuar pequenininho, o seu negócio vai demorar. Aliás, nem vai... Vai chegar uma hora que às vezes você vai até ter dificuldade de andar, né? Porque nesse ramo da confecção, é o seguinte, você tem que ter um dinheiro para você andar, para pagar as costureiras, né, nas oficinas, o tecido, né, os aviamentos, os custos de loja, né, o custo dos colaboradores. Então, assim, se você for tirar o dinheiro de dentro do negócio para benefício próprio, para se manter para sua despesa, aí você vai ter dificuldade de honrar os compromissos, né? Então, o que eu fiz? Eu montei meu negócio, como a feira era nas madrugadas, naquela época, a gente virava à noite, durante o dia eu prestava uma consultoria na área industrial, que foi onde eu terminei mais, onde eu fiquei na minha carteira de CLT, né, gerente industrial. O que um gerente industrial faz, né? O que eu fazia nessa loja, né? Eu, como gerente industrial, eu acompanhava todo o processo da criação até o consumidor final, né? Desenvolvimento da coleção, né? Que a estilista fazia todo o desenho, fazia uma programação. E aí, naquela programação, digamos que tinha, assim, 25 modelos. Então, assim, a estilista ia fazendo e os desenhos ia para a minha mão. Quando chegava na minha mão, eu ia para modelista e pilotista, que a pilotista e a modelista andam juntas, né, ajustando a peça. Depois que ela era aprovada, né, tá tudo ok, modelagem, tudo bonitinho, a gente ia para o corte, que ia fazer o corte da peça em grande escala, né? Saindo dessa grande escala, ela ia para as oficinas de costura, né? Ela vai toda cortada, com tudo, né? Se tem zip, vai com zip. Se tem uma fivela, vai com a fivela. A composição, a peça piloto bonitinha, com a qualidade boa. Então, ela vai acompanhar esse processo todinho. E, no final, que a oficina termina, aí ele voltava para a fábrica e aí ia a revisora fazer a parte da revisão, ver se está tudo bonitinho para poder ir para a parte de ensacar, para poder ir depois para a área de venda. E a senhora fez isso em quais empresas? Eu fiz isso na DIP. Na DIP, somente, DIP, né? foi a minha última empresa que eu trabalhei. E aí, só voltando um pouco, antes da gente, porque a gente já está caminhando bem rápido, assim, mais para os dias atuais. A senhora entrou como vendedora, né? E aí depois foi para supervisora, gerente. E aí, assim, deixando uma dica para as meninas, para o pessoal que trabalha, né, com vendas e tudo. O que a senhora deixa, né? Que foi uma coisa que a senhora já falou no começo, ser bem carismática, né? Que dica a senhora pode dar para uma pessoa que está começando com vendas, está nesse meio, está querendo entrar para esse ramo? Que dica a senhora pode deixar para a pessoa crescer, de fato, ser uma boa vendedora, ter êxito, depois ser uma supervisora? Pronto, assim, quando eu gosto, assim, porque assim, eu gosto muito de demonstrar, de falar daquilo que eu vivo. Então, eu vivo a palavra de Deus, né? Aqui no livro de Lucas, de Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala exatamente da pesca maravilhosa. O que era a pesca maravilhosa? Jesus chegou na praia onde estavam os pescadores, né? Que era Pedro e outros, né? E eles tinham passado a noite todinha, tinham lançado a rede, tinham tentado pescar, e eles não conseguiram pescar nada, né?
E Jesus chega, na hora que eles viam tirando a rede, que eles vinham saindo do mar, e aí Jesus manda que eles voltem e joguem a rede. E aí Pedro indagou ele, mas mestre, passamos a noite todinha. Pedro, ele era um cara que dominava a pesca. Ele era um pescador, assim, experiente. Passamos a noite pescando, nada pegamos, né? E o Senhor disse, sobre a minha palavra, sobre a palavra, lance a rede. E aí eles lançaram a rede e eles pescaram muitos peixes. Então, o que eu digo para as pessoas que vão assistir esse depoimento, as pessoas que estão querendo montar um negócio, né? Primeiro passo para dar certo não é nem você ter muito dinheiro, é você ter uma boa ideia e você dominar aquilo que você vai fazer. Por exemplo, quando eu fui montar meu negócio, eu montei na área da confecção, por quê? Porque eu dominava o mercado, assim, eu sabia todos os passos de uma fábrica. Então, assim, para mim já foi uma facilidade. Quando você não domina, você fica mais difícil você saber os passos que você tem que dar. Então, assim, dominar aquilo que você vai iniciar um negócio, por exemplo, na área se você quer montar um negócio na área de confecção, você tem que entender, pelo menos, de um pouco de moda, de tendência, né? Você tem que fazer uma pesquisa de campo. Eu quero abrir uma loja, você tem que fazer uma pesquisa de campo. Onde colocar a loja, se tem público, né? Se aquele espaço ali vai ter uma venda saudável, vai ter venda, se não tem vendas, entendeu? Porque, assim, se você é vendedor e vai montar uma confecção na área de vendas do varejo, por exemplo, você tem que saber como chegar nesse cliente de varejo. Então, assim, você tem hoje no tempo em que eu comecei a trabalhar, só tinha um jeito, era abrir loja e mesmo para meter a cara assim, para chamar o cliente, fazer uma visita. Mas hoje em dia não, tem a internet, que facilita muito, né? Uhum. Que você pode chegar no cliente do varejo pela internet, como muitos aí estão fazendo. Então, assim, eu vejo que uma das coisas que a gente pode fazer é exatamente isso, montar um negócio na área que você domina. Se você domina, sei lá, fazer bolo, monte na área de padaria ou uma pequena lanchonete, né? Se você domina na internet, como mexer na internet, como fazer um site, com fotografia, você tem que botar na área que você domina. Por quê? Porque o seu domínio vai te fazer, já é 50%. Uhum. O restante é o teu trabalho, a tua garra, é você acreditar, é você confiar. Porque, assim, por que eu digo... eu entendo perfeitamente que tudo na vida da gente, por exemplo, eu sou um ser espiritual. Então, assim, quando eu fui montar meu negócio, eu sempre recorria a Deus, a direção. Eu digo, Senhor, me dá a direção, uhum. Me ensina como devo fazer. Na época que eu tive o câncer, por exemplo, que eu passei por aquele procedimento, em 2017 eu tive o câncer, né? Em 2016 descobri, em 2017 eu tive o câncer de mama. Então, assim, quando foi no final do tratamento do câncer de mama, eu iniciei o tratamento em janeiro, março eu fiz a cirurgia e fiquei fazendo químio, fazendo rádio e tudo, até outubro eu ainda estava no tratamento. Aí teve um dia, né, porque assim, até ali eu tinha quebrado, tinha zerado todos os recursos, porque quando eu entrei no tratamento do câncer, todos os recursos que eu tinha foram embora no tratamento. Então, assim, para pagar despesa, não, eu fiz pelo SUS, mas aí o SUS paga o tratamento, uhum. Mas assim, a minha conta de água, a minha conta de luz, né, eu não podia trabalhar, eu não tinha nenhum suporte de ninguém, então eu precisei gastar tudo que eu tinha para me manter. Então, quando eu saí do tratamento, ainda com a cabecinha careca, botei um chapéuzinho e tudo, eu fui no meu médico, aí eu disse, doutor, eu preciso voltar a trabalhar. Eu não tenho quem me banque a minha casa, eu sou uma pessoa sozinha, né? Tenho uma filha ainda pequena para manter. Aí ele disse, não, você pode trabalhar, só que você vai ter que trabalhar de noite. Eu digo, meu Deus. Aí a senhora teve que trabalhar, ele disse que a senhora trabalhasse à noite. À noite. Ele disse, você não pode pegar sol, porque você está com uma imunidade muito baixa, né? E você vai ter que trabalhar só à noite, até 9 da manhã no máximo, e depois das 5 horas, 6 horas.
E aí eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso, né? E aí eu peguei, conversei com as minhas colaboradoras, e aí eu comecei a fazer o seguinte, né? Eu tinha uma decisão a tomar. Ou ia trabalhar, ou ia passar necessidade, né? E a minha empresa, o sonho, a revelação que eu tinha tido, né, através da vida do pastor, que era a direção de Deus para me montar o negócio. Veja só, olha quanta dificuldade aconteceu, né? Ó, eu tomei a decisão de montar meu negócio, né? Aí logo em seguida veio a minha separação, aí logo em seguida veio o câncer, né? No dia que eu descobri o câncer também, quase que eu perco meu filho, que eu tive também, né, que foi a questão do assalto, né? Um dia seguinte. Foi no dia 25 que eu descobri o câncer e no dia 26 foi o acidente. E aí, naquele dia, eu disse, meu Deus, Senhor, tu deu uma direção. Não é possível que esteja dando tudo errado, né? Não é possível que esteja dando tudo errado, que eu estou no caminho errado. Eu confio em Ti, Senhor. Mas aí eu me lembrava daquela passagem que diz que a gente não morre enquanto as promessas não se cumprirem na nossa vida. Né? E eu sabia que tinha promessas a ser cumpridas. Eu sabia que ainda tinha coisas para acontecer na minha vida, como ainda tem hoje, né? Então, assim, por exemplo, eu ainda estou aqui vivendo a pesca maravilhosa, né? Porque eu obedeci a Deus através da vida do profeta, né? Eu montei meu negócio, mas eu ainda não enchi, as redes ainda não vieram cheias, eu ainda estou na batalha ainda estou nos processos, né? Os processos ainda estão mesmo. Eu montei meu negócio, eu expandi, né? A gente tem hoje mais loja, mas ainda um trabalho difícil, porque a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, hoje a minha dificuldade maior é de encontrar colaboradores, né, que queiram realmente trabalhar. Há uns 5, 6 anos atrás, você achava costureira em todo canto. Hoje em dia, você tem dificuldade de achar costureira, colaborador, todas as áreas, né? Mas costureiro, por exemplo, comprometida, que queiram trabalhar, que queiram ter uma boa qualidade, né? Que goste de fazer, que realmente necessite, né? Porque hoje em dia parece que assim, as pessoas não valorizam mais esse trabalho. E eu não tenho condição nenhuma. E assim, eu iniciei meu negócio já com esse formato de não ter dentro de casa as costureiras, né? No caso, as profissionais da costura, elas estão todas na casa delas. Então, eu já iniciei esse formato. O que eu fiz, né? O que eu tenho dentro de casa hoje? Eu tenho vendas, que é o vendedor da loja. Eu tenho o acabamento, que é quando a mercadoria chega das oficinas, elas vão para o acabamento. Tem o corte, né? Que eu corto em casa, corto fora, dependendo da necessidade. Mas o gargalo maior mesmo ainda é as oficinas de costura. Eu estava até falando com um empreendedor também ali, que hoje ele fabrica chinelos, né? Aqui na região. E ele disse que antes disso fazia bolsa, né? Aí ele, cara, eu deixei de fazer bolsa porque costureira, ter oficina boa de qualidade é muito difícil. E ele disse que mudou totalmente porque realmente é muito difícil, né? E hoje ele faz outras coisas. Porque assim, eu acho assim, que o tempo que você gasta para fazer certo é o mesmo tempo que você gasta para fazer errado. O tempo que você gasta para ir numa reta costurando, né, fazendo, por exemplo, um overlock, que é um procedimento simples, que é um processo simples, né? Você faz assim, se você ajustar o ponto da máquina, o overlock fica todo bonitinho, né? Se você ajustar o ponto, deixar o ponto bem arrumadinho e tal. Mas se você não ajustar, fica quebrado, fica aquela coisa, entendeu? Então, assim, não fica bonito. Então, assim, se a costureira for uma pessoa que realmente ela goste de costurar, ela vê que está errado, ela para e faz certo. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que ela vai embora, não está nem aí, não tem compromisso, entrega, e quando você volta para ela corrigir, ela bota dificuldade para corrigir, porque ela acha que ela fez certo, entendeu? Porque existem pessoas, Felipe, na vida que só acontece na vida dela o que elas querem, entendeu? Elas acham que estão certas e é isso mesmo. Não adianta você querer dizer para ela que ela está errada, que não ficou legal, que elas rebatem e pronto. Aí só resta para você uma coisa, sair fora e ir para outro canto, né? Ir para outro profissional, buscar outros profissionais no mercado. E aí é difícil. Aqui no Ceará, o mercado da confecção, ele é muito judiado, muito sofrido. Porque eu, particularmente, não sinto que tem, por exemplo,
ajuda, né? Por exemplo, incentivo, né? Incentivo, não tem. Por exemplo, hoje o mercado da confecção aqui no Ceará tem excelentes profissionais, né? Excelentes empresas, bons empreendedores com vontade de crescer e tal, mas não tem incentivo nenhum, não tem um espaço, não tem. A maioria das pessoas corre para outros estados. Por quê? Porque aqui não tem. Você é visto como uma pessoa que você gera emprego, mas isso não é visto. Uhum. Você gera emprego, por exemplo, apesar da nossa empresa ser uma empresa ainda pequena, mas nós geramos emprego, por exemplo, as oficinas que trabalham para a gente, elas trabalham só para a gente. Essa casa, elas vivem de aluguel, elas mantêm a família. Então, nós geramos emprego para essas pessoas. Elas gostam de trabalhar com a gente, elas vão para uma academia, elas são pessoas que se mantêm do nosso negócio. Mas não tem incentivo para o empreendedor, né? Não tem incentivo, né? não. Tudo que nós fizemos até hoje foi recurso próprio. Uhum. Tudo que a gente tem... não existe um incentivo, assim, dizer assim, existe ali uma linha de crédito e tal, com juros baixos. Não, pelo contrário. Juros altos. Juro altíssimo, né? Juros altíssimos. Eu nem vou atrás. E falando um pouco assim, trazendo um pouco mais para a parte técnica, né? Como é que a senhora pode deixar como é que eu posso dizer, alguma dica aí para quem está começando, como começar? O que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e aí depois disso desenvolver modelos ou não, ou comprar terceirizado. E aí como que a senhora pode dizer para uma pessoa que tem um dinheirinho ali e eu quero começar minha loja em casa. Então eu quero começar aqui uma produção. Como fazer? Qual é o primeiro profissional que a pessoa deve procurar? Ou por onde a pessoa começar? Dê uma dica assim, geral aí pra galera que tá passo a passo. Eu vou dar uma dica com a minha experiência, certo? Assim, hoje, por exemplo, nós que trabalhamos em atacado, que produzimos em grande escala, que trabalhamos para as lojas, né? Então, assim, eu aconselho, por exemplo, eu hoje já estou tão comprometida com produção, que eu, na verdade, dá tanto trabalho que dá vontade também de começar a comprar. Uhum. Só que quando você vai comprar, a primeira coisa que você precisa, um bom fornecedor, que tenha qualidade. Porque hoje em dia as pessoas querem peças bonitas, com preço. BBB, né? Bonita, BBB, boa e barata. Boa e barata, com qualidade, com uma boa modelagem, por exemplo. Meu modelista é um modelista que trabalha com modelagem há muitos anos. Então, hoje em dia, as pessoas não se preocupam com isso, de fazer uma modelagem, uma coisa que encaixe bem, uma manga que fique bonita, uma modelagem que encaixe bem no corpo da pessoa, que caia bem. Então, assim, hoje em dia é prioridade isso. As pessoas querem coisas boas e barata. Uhum. Então, assim, a primeira coisa é procurar um bom fornecedor. Começar com o que você tem. Uhum. Você tem R$300, comece com os R$300. Certo? Você tem uma sala em casa onde você possa iniciar, montar ali. Porque, assim, você tem que visualizar a sua promessa. Por exemplo, quando eu tive a promessa para fazer o meu negócio, a primeira coisa que eu visualizei foi a minha vida fora daquele trabalho e eu já andando com as coisas, as máquinas, né? A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma mesa de corte pequena. Não sei se você lembra, lá na rua Itaí, quando a gente morava lá, eu comprei aquela mesa de corte, eu nem cortava, mas eu comprei a mesa. A princípio ela serviu de apoio. Acabamento, né? De acabamento, né? Comprei a máquina. Aí depois, com o tempo, foi que eu ganhei fôlego e comecei a cortar dentro de casa. Que antes eu não cortava. Cortava tudo terceirizado. Porque o terceirizado tem uma grande vantagem. Você paga pelo que você corta. Quando você corta em casa, você tem que ter um profissional que você tem que manter, tendo o corte ou não. Então, isso, para mim, na época, era um custo desnecessário e, ao mesmo tempo, pesado. Então, assim, voltando ao assunto do empreendedor. Primeira coisa é você encontrar um fornecedor bom, certo? E o segundo passo, você tem que estar certo que você quer empreender, certo? Que você quer fazer aquele empreendimento. Não, empreender hoje no Brasil é desafiador, mas, ao mesmo tempo,
Para quem quer empreender, um mercado da confecção é um mercado muito bom. Por quê? Porque roupa é uma coisa que é igual comida. Você não deixa de ter uma roupinha nova. Você vai ao aniversário de uma criança, você vai para a igreja, você quer sair arrumadinha, entendeu? Assim, você mexe com a autoestima. Você está vestida numa roupa bacana, que você também, independente do preço, mas assim... isso te ajuda, né, na tua autoestima, né? Você tá bem vestida, você se sentir bem. Então, assim, é muito bom. Então, assim, o mercado de confecção, vender confecção, é tentador. Sim. Então, você conseguir um bom fornecedor, onde você possa fidelizar, tá sempre comprando, e aí você vai, monta seu negócio, e aí você vai ver. Se você vai direcionar para a internet, você precisa fazer uma boa foto, fazer uma boa divulgação de grupo, né? Começa vendendo, por exemplo, para as amigas, para os vizinhos. Eu conheço pessoas que começaram vendendo na faculdade. Postando nos status do WhatsApp, postando nos né? status do WhatsApp e tudo. Aí, de repente, você é uma pessoa que não sabe mexer com isso, é uma senhora que não tem... eu não gosto de mexer em celular. Você monta na sua sala de estar, na sala da frente, vai lá, bota a sua confecçãozinha. Chama as vizinhas. Chama as vizinhas, chama as primas, chama os amigos. Inclusive, para você que está ouvindo ou caiu nesse vídeo, no corte desse vídeo, por algum motivo, quer encontrar um fornecedor muito bom, o link já vai estar na descrição, tá certo? Você vai estar conversando direto com as nossas revendedoras aí, e aí link também do catálogo do WhatsApp, diretamente da fábrica. Então você pode estar adquirindo aqui nossos vestidos também, um deles que a dona já está vestindo aqui também, a produção nossa, tá certo? Então, quer ter uma renda extra, quer ter o sonho de ter a sua loja própria, os links vão estar aí, tanto do nosso Instagram quanto do nosso WhatsApp, para você estar adquirindo aí o catálogo dos produtos. Então já clica, terminou esse vídeo, já corre direto, chama nossas vendedoras. Com certeza elas vão te mostrar os melhores produtos, bom preço, enviamos para o Brasil inteiro e um ótimo atendimento. Aí pode continuar. E a dica para as mulheres que querem... A dica para as mulheres, para quem quer empreender, é exatamente isso. É você primeiro fazer como Deus... Assim, quando Cristo mandou Pedro lançar a rede, ele podia ter mandado qualquer um lá. Ele mandou primeiro Pedro, porque Pedro era corajoso, ele era ousado. Ou seja, para você começar um empreendimento, uma loja, você precisa ter conhecimento, mas também ter fé naquilo que você vai fazer. Você tem que acreditar no seu projeto. Sim. Acreditar em você mesma, que você é capaz, e acreditar no seu projeto. Você não pode duvidar, porque a dúvida vai gerar uma insegurança e a dúvida ela não é de Deus, né? A dúvida ela gera insegurança, né? Você ter dúvida numa coisa, você tem que ter fé, tem que visualizar a coisa já acontecendo, você tem que visualizar a coisa já andando, as coisas, você vivendo daquilo ali. Então exige o quê? Dedicação, né? Exige você montar um negócio, mas você monta um negócio, mas você não se dedica, não sai para vender. É a mesma coisa você fazer um currículo, deixar na sua gaveta e não ir atrás de buscar um emprego. Você faz o currículo e deixa ali, não, alguém vai vir me procurar. Não é assim. Você tem que ter atitude, né? Fé, confiar em você, confiar no seu trabalho, confiar na sua escolha, né? Eu aqui, por exemplo, eu escolhi, né, primeiro obedecer o profeta, né, porque o profeta deu direção, e eu, medrosa, assim, não é do meu perfil, sou uma pessoa bastante corajosa, né, graças a Deus, mas dá um certo medo, porque eu tinha um salário bom, e aí você sair de um salário certo para você arriscar num negócio, era para mim, naquele momento, até assustador, mas eu decidi confiar no que o profeta tinha falado e decidi também dar os passos, né? Aí, para isso, naquela época, o que eu fiz? Para mim não depender 100% de estar mantendo a minha casa com o que eu estava apurando no meu negócio inicialmente, eu peguei uma consultoria industrial paralela, inclusive na própria Zigno, que eu tinha saído, né? Eu voltei para dar essa consultoria, né? E essa consultoria eu só fiquei 1 ano, só até meu negócio eu poder viver dele, porque até lá tudo que entrou eu reinvesti. Tudo que entrou, se eu investi 5, eu apurei 10, eu investia 10.
entendeu? Então, eu não tirava nada até um ano. Aí, quando eu voltei, eu já tinha tecido, eu já tinha muito estoque, aí eu já pude dar um passo maior, que foi comprar a loja, a primeira loja que nós compramos, não sei se você lembra, a primeira loja, na época, foi 25 mil, né? Que depois a gente acabou vendendo, né, o espaço para ir para um outro local melhor. Então, assim, eu me mantive dessa consultoria, né? Me organizei dentro daquele salário, me organizei dentro daquilo que eu ganhava, né? E depois fui mantendo o negócio paralelo. Quando eu vi que dava para mim viver daquele negócio, e aí sim, aí eu saí da consultoria e fiquei só me mantendo. Isso, qual foi o ano que a senhora saiu da consultoria e ficou só no negócio? Foi em 2016, não, 2015. Porque foi em 2016 que a gente iniciou, não foi? Foi assim que eu iniciei. Iniciei no início do ano, quando foi novembro, eu descobri o câncer. Então, foi o primeiro 2015, ano... 2015, né? Foi, 2015. 2015 foi que eu comecei. Então, esse ano faz 10 anos que a senhora começou. 10 anos. Tudo. Entendi. E aí, já caminhando aqui para o final, como que a senhora vê o mercado hoje? O mercado de confecção aqui no Nordeste, como que está o movimento? O que é que a senhora acredita que vai acontecer na moda no geral nos próximos anos? Será se ainda é aconselhável as pessoas investirem nesse formato de estar produzindo, de diversificação de produto? É negócio você ter uma loja só de roupa ou você pode vender outras coisas? Como é que a senhora enxerga os próximos anos para esse cenário, para quem revende, né? Porque o nosso público é o pessoal que tem lojinha que revende, né? Tem loja que vende tudo, multimarcas. Então, o que é que a senhora enxerga como futuro para os próximos anos, até 2030, estamos em 2025, né? Eu acho assim que a confecção, ela ainda é um ramo, ainda é um caminho que dá para se viver dela, porque a confecção, ela mexe exatamente com a vaidade, né? Aqui no Ceará, a gente tem muitos bons profissionais, boas marcas de confecção, né? Eu não me coloco nem ainda como um nível, né? Vamos chegar lá, sim, mas, assim, daqui a uns anos, se houver um investimento maior em termos de estrutura, em termos de valorização, espaço. Nos portos, né? Para trazer pra mais poder, força. Mais força. E aí pode ser que a gente realmente fique no nível até de São Paulo, porque tudo aqui que se produz aqui se vende. O Ceará, ele produz para cá, ele produz até para São Paulo. E conheço pessoas que hoje produzem até para fora do Brasil. Então, assim, realmente aqui é uma área, a área da confecção ainda é um mercado ainda muito promissor aqui no Ceará, muito bom de se trabalhar, porque mexe exatamente com isso. A moda mexe com brilho, mexe com vaidade, mexe... E outra coisa, roupa você bota na máquina de lavar, rapidamente ela tem que comprar outra, porque daqui a pouco ela ela vai se... perdendo brilho, né? As pessoas perderam o costume de lavar na mão. Perderam, né? Não existe mais. Hoje em dia todo mundo é super atarefado. Você chega, liga a máquina, bota o sabão e joga a roupa lá dentro e sai fora. Entendeu? Então, assim, não existe mais essa questão de você ter aquele cuidado, zelo. Não tem mais. É impossível até para uma mulher que, por exemplo, como eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu ainda faço na mão, mas é muito pouco, porque eu trabalho, sou dona de casa, né? Tenho a igreja, tenho assistência à minha filha. Então, tem muitas coisas que eu faço que, se eu for, por exemplo, ainda com esses mimos, não dá. Então, assim, e também não tenho ninguém na minha casa. Eu gosto da minha solitude. Eu gosto de estar só eu, minha filha e meus gatos. Então, assim, muita coisa na minha casa eu faço. Entendi. Eu trabalho, eu faço. Eu sou dona de casa também. E aí, para trazer um pouco para o pessoal que já é nosso seguidor, o pessoal do Instagram, que já acompanha a senhora já há algum tempo, né, que acompanha a marca, quais são os processos que a senhora pensa quando vai trazer talvez um modelo novo, que inspira a senhora, o que a senhora sonha, o que a senhora enxerga, poxa, esse modelo vai ficar legal porque ele vai trazer uma saia assim, uma manga assim. O que é que inspira a senhora para trazer novos modelos aí para a Dona Jean? A Dona Jean, ela nasceu, como eu te disse, ela nasceu fabricando blusa, né? Fabricando blusa, mas depois a gente acabou
indo para a moda cristã, né? A moda sazonal cristã, a moda jovem cristã. Porque, assim, existe a moda cristã, que é aquela coisa mais básica, né? E existe aquela moda cristã que tem um detalhe, mas com muita decência, que tem uma manguinha mais um diferenciado, que tem um quadradinho como esse aqui, por exemplo, mas ele é bem vestido. Então, assim, eu comecei fabricando blusa, mas depois eu me identifiquei no mercado como vestido. Então, assim, a Dona Jan hoje, inclusive, a gente é muito conhecido pelos vestidos, né? Nós trabalhamos mais os vestidos, rodadinhos, soltinhos, cinturinha marcada, com uma manguinha. Então, assim, a gente pensa na coleção, por exemplo, se eu for fazer uma coleção de 20 modelos, 70% desses modelos são vestidos. Os demais vem um macacão, também com formato de bem vestido, conjunto, né? Aí vem um conjunto, mas sempre conjunto de saia, conjunto de calça. A gente trabalha também um pouco de blusa. A gente trabalha também os vestidos. Porque o vestido, ele nos dá um leque de opção muito grande. Você faz longo, curto, rodado. Você faz vestido midi, você faz vestido de alça, manguinha. A gente tem muita variedade. Então, assim, a gente entrou nesse mercado e se firmou como Dona Jan, conhecida mais como uma produção de vestido, né? A nossa coleção tem mais vestidos. A gente tem outras coisas, mas a gente trabalha mais com vestido. Então, assim, o que nossas seguidoras, o que o nosso pessoal vai poder contar, porque, assim, quando eu vou ver com o pessoal do estilo, né, de produção, eu sempre penso assim, como agradar as minhas clientes. Porque elas chegam na loja me cobrando. Às vezes eu estou na loja, Dona Jan, cadê aqueles vestidinhos, rodadinho? Parece que elas não saem daquele vestido que foi feito há um ano atrás, há 2 anos atrás. Elas estão sempre querendo. E então, assim, a gente tem sempre na coleção algo que pareça, que agrade elas, entendeu? Porque quando tem o que elas querem, elas chegam, elas compram mesmo. E assim, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque todas que me compram, elas nunca vêm para dizer, eu não vendi. É incrível. Dona Jan, suas roupas são abençoadas, seus vestidos são bem feitos, a sua qualidade é maravilhosa. Eu me emociono às vezes. Elas chegam, nós temos clientes, você sabe disso, tem cliente que vem na fábrica, elas ficam maravilhadas quando elas veem os processos, a produção. E elas chegam na loja, tem aquele abraço maravilhoso. Existem clientes que ficaram amigas da gente, minhas amigas, então, assim, que compram, olha, o que tiver na loja, elas compram. Porque elas sabem, olha, eu vou tudo que tem, bote aí, porque eu sei que a sua mercadoria vende. Graças a Deus, eu não tenho problema de chegar e dizer assim, não vendeu, não agradou. Né? Não tem, é incrível. Eu não tenho assim, eu não vendi porque não agradou esse modelo, eu não vendi porque esse modelo não vestiu bem, porque nós temos uma modelagem maravilhosa, nós temos uma escolha, né? A gente escolhe os tecidos que caem bem, a gente bota sempre cores, né? Cores, a gente está sempre trabalhando com tendência, por exemplo, esse verão, o que vai acontecer, quais são as cores, então a gente está sempre comprando as cores que está dominando nesse momento, né? Então, assim, agora mesmo essas cores mais ternas, mais, né, claras, né? A gente está trabalhando com isso. Então, assim, eu fico muito feliz porque os feedbacks que eu recebo são sempre feedbacks muito maravilhosos, muito agradáveis, que, assim, que nos dá alegria de continuar trabalhando, assim, para fazer esse trabalho acontecer, essa marca acontecer. Entendi. E aí, já caminhando para o final, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né? Pode ser uma mensagem da palavra ou uma mensagem motivacional para quem deseja empreender ou está querendo desistir, não está vendo resultado, ou uma mensagem aí para as nossas, né, clientes também, para o pessoal que já compra com a Dona Jan, e gostaria que a senhora deixasse uma última mensagem aí, motivacional, uma palavra de incentivo aí para elas. Bom, o que eu quero deixar para as minhas clientes, ou para quem vai assistir, né, essa gravação, é que, assim, nós não fomos feitos, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Então, nós que somos cristãos, independente da denominação que você é, primeira coisa que você tem que saber é que você é um ser espiritual. Como ser espiritual, você tem que buscar em Deus tudo que você for fazer na sua vida. Resposta na Bíblia tem para tudo. Tudo aqui tem na palavra, né? Se você não fala sobre comércio, fala, né? Jó, ele tinha 4 modelos de negócio. Por isso que ele era um homem rico,
porque ele investia em vários outros negócios. Ele diversificava, né? Ele diversificava os negócios, né? Então, assim, o que eu deixo para você que vai assistir é que você, primeira coisa, que não nos falte a fé. A fé, como diz lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que você espera. Então, assim, se você espera acontecer na sua vida, você precisa confiar que vai acontecer. A primeira coisa é isso. A segunda coisa que você precisa fazer é escolher um caminho, né, sobre a direção de Deus na sua vida, né? Você não pode escolher na força do seu braço, né, a sua mente, né, uma coisa assim muito vaga. Você não pode. Primeiro a direção. Se está na direção certa, se Deus lhe deu a direção, pode ir, porque ele se responsabiliza. Agora, faça a sua parte. Qual é a sua parte? Confiar, dar os passos, né, buscar, aprender sobre aquele negócio, né, e imprimir a sua garra, porque não existe nada pronto. Não existe. Você tem que fazer acontecer, né? Quando eu trabalhava como gerente de loja, como supervisora de loja, eu sempre treinei a minha equipe para eles serem bravos, para eles serem valentes. Porque se você não for valente, se você não for literalmente rápido, né, ágil, você não faz a coisa acontecer. Então, assim, a habilidade no negócio, né, fé, confiança em Deus, em você mesmo e, acima de tudo, fazer a escolha certa. Porque se você está no caminho certo, durante todo esse período da minha história aqui no Ceará, eu passei por grandes perrengues, que não dá para contar aqui porque a gente chora, né? De você, por exemplo, quando eu era gerente da Cajá do Iguatemi, eu pegava a Topic 105 aqui no Siqueira, eu ia para o Iguatemi, ou seja, eu andava a cidade toda, saía de lá às vezes 11, 12 horas da noite. Então, assim, vinha naquele sufoco todo. Topic lotada. Topic lotada. Entupida de gente. Entupida. Meus filhos em casa esperando por mim, o marido. E eu chegava em casa, eu tinha que chegar inteira, ainda ia acolher todo mundo. Então, assim, a mulher, principalmente, ela tem grande força dentro de uma família. Porque, por exemplo, a mulher, ela é o homem, ele é aquele gerador de recurso. Ele chega para dar aquela moral, ele tem aquele suporte e tudo. Mas a mulher, ela é semente, ela tem que semear na vida da família dela, né? E aí, quando você semeia, você vê o resultado, é prazeroso demais. É muito bom, por exemplo. Você vê os filhos, por exemplo. Eu hoje estou numa estação da minha vida, graças a Deus, vivendo a glória da segunda casa. Porque hoje eu vejo meus filhos na presença do Senhor, eu vejo meus filhos bem, né, bem casados, eu vejo a minha filha com 17 anos na presença do Senhor, uma menina de Deus, eu vejo a minha empresa, as coisas acontecendo, né, as coisas andando, né, os caminhos sendo trilhados, né, e debaixo, é claro, da bênção de Deus, debaixo de oração, sendo grata. Eu sou muito grata a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso comigo. Eu já passei por muitas lutas na minha vida, mas nem um minuto eu deixei de duvidar nesse Deus tão poderoso, que cuida, que guarda, que está ali o tempo todo te protegendo. Nesse caminho também eu fiz boas amizades, sabe? Grandes amizades. Todas as empresas que eu passei, graças a Deus, eu saí deixando as portas abertas. E hoje eu tenho meu negócio, mas qualquer um dos meus ex-patrões, se eu precisar falar com eles, eu tenho acesso a todos eles, porque eu fui sair das empresas, mas eu não saí fechando porta. Isso também é muito importante. Sim. E é isso, um pouco da história aí da dona Jean. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por a equipe que eu tenho, pela sua vida, pelos funcionários, né, meus colaboradores dedicados. Agradecer a Deus porque, como diz a palavra de Deus lá em Joel, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E
dizer para as minhas clientes, minhas maravilhosas pérolas, que são nossas clientes, porque sem ela, a Dona Jan não existe, porque por melhor que você faça, se você não tiver o feedback delas, se elas não gostaram do seu produto, se elas não sonharam o sonho junto com a gente, e elas têm todo um trabalho lá na ponta de divulgar a marca, de tudo, eu só tenho a agradecer a elas. Muito obrigada. Muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esquece de, após esse episódio, clicar aqui nos links abaixo. Vou estar deixando na descrição para você acessar diretamente o nosso catálogo. Lá vai ter bastante produto bem legal, vestido, conjunto, saia. Preços no atacado, tá certo? As condições, as vendedoras vão estar passando aí para vocês. Vai ter o nosso Instagram também, me segue também, o meu Instagram vai ter aí, o pessoal dos meus projetos também, tá certo? E muito obrigado por ter assistido até aqui, espero você no próximo episódio e muito obrigado. Obrigada.